Boa noite, está começando mais um Giro TV. A partir de agora você fica bem informado com a equipe de reportagem da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo. Você nos acompanha sempre de segunda a sexta-feira aqui no canal 2.1 da sua televisão e nos 1160 AM do seu rádio e também nas redes sociais. Já começamos o programa de hoje chamando direto do Palácio Anchieta o pronunciamento do governador do estado, Renato Casagrande. Foi feita através do levantamento, dos testes rápidos feitos nas casas das pessoas, apontou que mais de 84 mil pessoas no estado do Espírito Santo já tiveram contato com o vírus, já produziram anticorpos contra o vírus, 2,1%, é um resultado normal, né? Não estamos numa situação de descontrole, mas estamos numa situação de ascendência da curva. Então mostra a preocupação que a gente tem que ter com o isolamento e com o distanciamento. Até porque vocês também viram que muitas pessoas são assintomáticas, em torno de 20% das pessoas que testaram, que já têm um anticorpo, essas pessoas não tiveram sintomas nenhum. E uma outra grande quantidade de pessoas tiveram um sintoma muito pequeno, né? Então, a maioria das pessoas que tiveram contato com o vírus ou não tiveram nenhum sintoma ou tiveram sintomas muito superficiais, muito leves, e boa parte nem procurou uma unidade de saúde ou procurou um atendimento médico, um atendimento na área de saúde. Então, aí é que mora o perigo, porque quando você tem pessoas que estão contagiadas com o vírus e não tem nenhum sintoma, essa pessoa muitas vezes não tem o cuidado necessário e o contato dessa pessoa pode transmitir o vírus para quem é muito sensível e susceptível ao vírus e pode aí precisar de fato de um atendimento de saúde, pode correr risco, até ter risco à sua vida. Então, por isso que nós precisamos de ter cautela, mesmo que a gente esteja totalmente saudável, né? A gente tem que ter cautela, porque nós podemos ser um agente transmissor, um vetor, né, do vírus, mesmo sem saber, achando que a gente está muito bem de saúde, mas está carregando o vírus e esse vírus pode ser muito prejudicial a outra pessoa que a gente tem em contato. Então, enfim, isolamento social é o remédio que a gente tem e distanciamento social é o outro remédio que a gente tem caso a gente precise sair de casa. O ideal é que a gente fique em casa. Se precisar sair de casa por alguma razão, mantenha o distanciamento e use a máscara, né? Além, lógico, dos atos de prevenção que a gente tem que ter e evitar de qualquer maneira, qualquer tipo de aglomeração. Então, essas medidas são medidas importantes que o estudo, esses dados são importantes que o estudo aponta. Nós faremos mais 3 etapas para poder continuar esse levantamento no estado do Espírito Santo e a gente conhecer mais a prevalência dele e a extensão do vírus no estado do Espírito Santo. E isso vai nos dando dados e informações para que a gente possa trabalhar as medidas aqui de contenção, de barreira ao vírus e a gente conseguir manter o sistema hospitalar, o sistema de saúde, não só hospitalar, o sistema de saúde funcionando. Vocês estão vendo que a gente até agora está conseguindo, mas nós estamos muito pressionados, né, por demandas de UTI. Nós já chegamos a 78% de leitos de UTI ocupados no estado do Espírito Santo. Esta semana nós vamos abrir mais leitos de UTI. Abrimos alguns hoje, mas vamos abrir mais leitos de UTI. Mas a gente precisa da sua contribuição, porque se você diminui a interação, se você não propaga o vírus, se você não adquire o vírus, você está nos ajudando, porque não vai nos pressionar por leitos de UTI, nem leitos de enfermaria. Então, assim, nós estamos abrindo leitos de UTI, abrimos até agora 411 leitos de UTI, vamos abrir mais nos próximos dias. Vocês viram que ontem nós entregamos 29 respiradores ao Jaime Santos Neves, estamos comprando mais respiradores, estamos fazendo mais parcerias com os hospitais filantrópicos, mais parcerias com hospitais privados, mas a pressão continua. A gente está conseguindo dar um passo à frente, estar um passo à frente da demanda
de leitos de UTI em especial. Mas eu preciso muito da sua ajuda, muito mesmo, porque se o índice de transmissão continuar alto, ou se for ampliado, pode ser que a gente não dê conta de atender todas as pessoas. Então é importante que a gente compreenda isso. Eu já disse que leitos de UTI salvam muitas vidas, mas o isolamento e o distanciamento salvam todas as vidas. Leitos salvam muitas e o distanciamento e o isolamento salvam todas as vidas. Então, acho que essa é a medida que a gente tem que pedir para que vocês todos estejam em sintonia com essa orientação dos profissionais de saúde, da Organização Mundial da Saúde, de todos os profissionais da saúde que têm debatido esse tema. Vocês viram também que ontem nós começamos uma limpeza, né, uma higienização, uma desinfecção dos terminais. São 9 terminais do Transcol e nós estamos com dicloro de sódio, que é um produto que ajuda na desinfecção dos terminais. Todos os dias os 9 terminais receberão esse tratamento para que a gente mantenha os terminais, que são muito demandados, muitas pessoas usam. Vocês sabem que além dessa desinfecção, nós estamos pedindo para que as pessoas só entrem nos ônibus com o número de assentos que o ônibus tiver, que usem obrigatoriamente a máscara, apesar a máscara é obrigatória para todos os capixabas, para todo mundo, mas no ônibus só entre no ônibus com a máscara. Nós fizemos um entendimento para que a gente suspenda a presença dos cobradores por 60 dias, para não ter dinheiro, para ter menos uma pessoa. Os cobradores continuarão recebendo o seu salário, manterão o seu vínculo com as empresas, não perderão o seu emprego e 60 dias depois voltarão para o seu trabalho. Então, nós fizemos esse entendimento para poder também dar mais segurança ainda. O dinheiro é também fonte e vetor de transmissão do vírus. Estamos protegendo os cobradores que não estarão dentro dos ônibus, menos uma pessoa dentro dos ônibus, porque mexe ali com dinheiro a todo momento, e agora não pode usar mais dinheiro, use o cartão, é uma forma de te proteger também. O cartão é para te proteger, não é para dificultar nada, é para proteger a pessoa que está precisando do transporte coletivo. Muita gente depende do transporte coletivo e a gente tem que dar segurança a essas pessoas que estão usando o transporte coletivo. Também amanhã nós faremos uma reunião com os prefeitos do Estado do Espírito Santo. Combinei e ajustei com a Associação dos Municípios, com o presidente prefeito Gilson Daniel, uma reunião amanhã às 10 horas da manhã, lógico, a reunião por videoconferência, onde mais uma vez nós vamos reforçar a necessidade do trabalho muito competente da atenção primária, da atenção secundária, do atendimento na unidade de saúde, do atendimento na UPA, do atendimento no pronto-socorro, a importância desse atendimento, a importância do isolamento das pessoas que estão testadas positivamente, para que essas pessoas, seus familiares e quem essa pessoa teve contato, fique em isolamento por pelo menos 14 dias, e quem faz esse acompanhamento é a equipe de saúde da família. Então, o prefeito tem um papel, o secretário municipal de saúde, a secretária tem um papel fundamental neste acompanhamento. Muita gente tem feito isso, tem tomado essa decisão de fazer um acompanhamento muito de perto dessas pessoas. Se puderem separar o atendimento, como fez Serra, como está fazendo também Vitória, e tenho certeza que outros municípios, para que haja um local específico para atendimento Covid, onde as pessoas ficam ali, às vezes chegam com um sintoma de virose, não sabe se ainda é coronavírus, mas ficam ali em leitos de isolamento até fazer o teste. Então, essa organização do serviço lá do município, até a hora que chega num setor hospitalar, pode salvar muitas vidas, muitas mesmo. Então, é bom que a gente compreenda a importância desse trabalho. Vou tratar desses assuntos com os prefeitos amanhã, mas vou apresentar também aos prefeitos uma nova matriz de risco, que nós vamos colocar em prática e em execução a partir de domingo que vem. A primeira fase nossa desse plano de convivência com a pandemia, ele levou em consideração
o coeficiente de incidência, o número de pessoas contagiadas, infectadas por município, e classificamos como risco leve, risco moderado, risco alto e risco extremo. Depois nós colocamos uma outra vulnerabilidade, seria a fase 2 desse plano de convivência com a pandemia, que foi a vulnerabilidade do número de leitos de UTI disponível para a sociedade capixaba. Então, aplicamos isso na semana passada, 14 dias de aplicação, e agora nós estamos fazendo um aperfeiçoamento da matriz de risco. Então, a matriz de risco agora classificará o município como risco baixo, risco moderado, risco extremo, risco alto e risco extremo, como fazemos hoje. Só que nós usaremos algumas informações para além do coeficiente de incidência, além do número de casos em cada município. Nós vamos também levar em consideração também a letalidade, além do coeficiente de incidência, a letalidade, quantas pessoas estão morrendo quando comparado com o número de pessoas contagiadas no município. Nós vamos levar em consideração o isolamento, se as pessoas estão, se o município está tendo um bom isolamento, grau de isolamento, a gente tem medições que a gente mede por município isso, e qual é o percentual de pessoas com mais de 60 anos no município. Então, o coeficiente de incidência vai ter um peso de 50% na classificação desse índice, a letalidade de 20% e também o índice de isolamento e a população com mais de 60 anos terão 10% cada um. Então, nós vamos chegar a um índice por município que classificará o município como risco baixo, risco moderado, risco alto ou risco extremo. Municípios com risco alto, nós não temos nenhum ainda com risco extremo, que o risco extremo depende do número de leitos, tá certo, de UTI ocupados. Nós não temos nenhum com risco extremo ainda, temos com risco alto, Grande Vitória é risco alto, Santa Teresa é risco alto, Fundão é risco alto e Presidente Kennedy é risco alto. Quando tiver risco alto, é funcionamento do comércio de segunda a sexta e em dias alternados. Então, vamos apresentar a nova matriz de risco que vai ser aplicada a partir de domingo, mas vamos apresentar amanhã para os prefeitos. Eu também darei mais informações para todos os capixabas amanhã, na hora que a gente tiver já apresentado esse material para os prefeitos. Eu estou vendo que alguns municípios estão conversando comigo, estão decretando medidas mais restritas, mais rigorosas nos municípios, e tem todo o nosso apoio. Nós comandamos, coordenamos, lideramos um trabalho estadual, mas é o líder municipal. Esse líder é o prefeito, é o vereador, é a vereadora, a prefeita, é o juiz, o promotor, a polícia que está lá atuando, a associação comercial, as pessoas que têm um debate sobre a realidade do município, que tem que tomar decisões e que podem ser mais restritas do que aquela que nós apontamos. Nós já dissemos isso diversas vezes, que o município, o gestor municipal e a liderança municipal conhece a realidade do município mais do que quem não está lá, morando lá e vivendo lá. Então, assim, tem todo o nosso apoio, qualquer medida que diferente daquela que a gente orienta, se for mais restrita. Se for mais flexível, não. Se for para afrouxar, não. Mas se for para poder, de fato, exigir uma disciplina maior das pessoas, tem todo o nosso apoio. Mas amanhã vamos fazer, então, às 10 horas da manhã, uma reunião com os prefeitos para que a gente possa discutir diversos temas e apresentar a nova matriz de risco que vai orientar a atividade em cada município a partir de domingo que vem. Muito obrigado, um abraço e boa noite a todos vocês. Esse, portanto, o governador do Estado, Renato Casagrande, que falou direto do Palácio Anchieta em pronunciamento sobre as medidas de enfrentamento ao combate ao novo coronavírus. Agora sim, começando o nosso programa com os destaques da repórter Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Hoje teve mais uma coletiva de imprensa com o secretário de Estado da Saúde, Onésio Fernandes, que deu os resultados da primeira testagem em massa da população. Vamos dar os dados atualizados também sobre o avanço do novo coronavírus no estado. E vamos falar sobre gravidez em tempos de pandemia. Tem entrevista ao vivo com especialista, viu? É daqui a pouco.
É isso aí, Verônica. E falando em gravidez em tempos de pandemia, todo cuidado é pouco para gestantes e mães de recém-nascidos se protegerem e protegerem também os seus filhos. A repórter Alessandra Bruno ouviu 2 gestantes e uma mãe e mostra os receios e cuidados que elas estão tomando para preservar a saúde delas e das crianças. Ana Clara tem 21 anos e está na 21ª semana de gravidez. E quem vê ela assim, cuidando do enxoval do bebê, nem imagina que com 15 semanas de gestação, ela testou positivo para a Covid-19. Meu pai, sendo um dos primeiros casos de contágio comunitário no Espírito Santo, acabou contraindo o vírus e trouxe aqui para casa, de modo que mesmo tendo ficado isolado, nós tentamos evitar, mas ele acabou passando esse vírus para toda a família, inclusive para mim. Nesse momento, então, ficamos, obviamente, de isolamento total. Obtivemos acompanhamento diário da Vigilância Sanitária de Vila Velha. Foi um momento complicado, não dá para recebermos visitas, a saudade aperta, principalmente para nós, mamães, que estamos querendo compartilhar com nossa família a evolução da nossa gestação, o crescimento da barriga. É muito doloroso, mas é um mal necessário. Depois do susto, Ana Clara fez um exame para saber se tinha adquirido os anticorpos da doença. Semana passada, com 45 dias de contágio, eu e toda a minha família fizemos o exame de sangue para saber se tínhamos adquirido os anticorpos. Para minha surpresa, toda a minha família adquiriu, menos eu. Foi muito difícil receber essa notícia, porque essa probabilidade de imunidade, né, no caso de ter os anticorpos, daria uma segurança muito maior. Por conta disso, os cuidados foram redobrados. Nós continuamos aqui seguindo a quarentena à risca. Quando alguém tem que sair de casa em momentos mínimos para resolver qualquer coisa, essa pessoa, ela chega, ela tira o sapato, ela vai direto, deixa a roupa na área de serviço, já na lavanderia, e entra, vai direto pro banho, lava bem o cabelo, sem contato nenhum comigo. Então eu tô assim, bem isolada mesmo. A jornalista Aline Amaral também está atenta aos cuidados com ela e com o bebê. Com 39 semanas de gestação, ela está em isolamento total desde 22 de março. E nos últimos 2 meses a gente só tem ficado em casa, né? A gente só sai realmente para consultas médicas, para poder fazer exame. Ninguém entra aqui em casa. Eu e meu marido, a gente está se dividindo nas funções domésticas, limpando, cozinhando e por aí vai. Não é fácil, tá, gente? Mas se isolar, eu acredito que seja um ato de amor pelo nosso filho, pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares também, nossos avós, nossos pais. E a gente tem essa preocupação, né? Quando o neném nascer, nossas famílias já estão avisadas, os amigos também, que não vai ter visita por aqui, então vocês já podem aproveitar para ver o quartinho do neném na televisão. Mas é por amor, então eu acho que passa muitas coisas na cabeça, a gente tem medo da contaminação, quando sai de casa também é máscara, álcool em gel, nossas compras são todas online, quando chega aqui a gente dá banho no arroz, higieniza tudo, mas é todo esse cuidado, né, que todo mundo precisa ter pra gente conseguir sair disso o quanto antes e João Guilherme poder ver a praia, curtir um pouquinho do sol aí fora, porque dá saudade, dá vontade de ir pra rua, mas não dá não. Melhor a gente ficar em casa se cuidando. Durante o isolamento, a Aline vem recebendo o apoio de parentes, amigos e vizinhos. E até chá de fralda surpresa eles prepararam para ela. Eu estava sentada aqui no sofá quando a campainha tocou. Achei que pudesse ser alguém do condomínio para deixar alguma coisa, já que eles sabem que a gente não tá descendo, né? Tá evitando de sair de casa. E era um casal de amigos que, assim, me surpreendeu. Um monte de fralda. Eles entraram em contato com nossos familiares, com nossos amigos. E todos eles se juntaram, compraram fraldas, fizeram nosso chá na porta de casa, sem contato físico, sem abraço, sem nada. Mas eles gravaram vários vídeos e eles mandaram aqui pra gente, eu consegui assistir aqui no sofá de casa, sem correr risco de contaminação, nem nada. Então, assim, é bonito de ver esse carinho das pessoas. Eles sabem que é um momento difícil, que a gente gostaria de estar com eles, compartilhando, ainda mais que é o primeiro bebê, né? Mas eles se tornaram presentes. Então, o que a gente sempre fala é que não tem o que fazer, a gente só tem a agradecer.
Quem também tem motivos de sobra para seguir à risca todos os cuidados é a mãe da pequena Lívia, de 11 meses. Por minha filha ter tido uma má formação pulmonar, a minha preocupação é enorme e sempre que precisamos sair, usamos máscaras e sempre estou lavando a mão dela e a minha. E para seguir falando sobre o assunto maternidade, eu volto a chamar agora na nossa redação a repórter Verônica Salazar. Pois é, Lucas, a maternidade costuma ser um momento muito esperado para muitas mulheres, né? E a gestação por si só já é um período que mexe com as emoções das futuras mamães por causa da brusca alteração dos níveis de estrógeno. Há muita insegurança com relação ao futuro. Agora, passar pela gravidez numa época de pandemia é uma preocupação atrás da outra. Quais os riscos que as gestantes correm nesse período? Como será na hora do parto? Como cuidar do bebê depois que ele nascer? Bom, por isso nosso entrevistado de hoje, para um bate-papo, é o obstetra Paulo Batistuta. Boa noite, doutor. Boa noite os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Paulo, as mulheres grávidas, elas realmente estão no grupo de alto risco? Sim, as mulheres grávidas estão no grupo de alto risco para a doença. Tem que se precaver de uma forma rigorosa. E doutor, quais são os riscos que a gestante, o bebê, correm se a mãe contrair a Covid-19? Há risco de morte do bebê? Pois é, Lucas, é uma doença grave, é uma doença arrastada. Ela não acontece só para as pessoas do grupo de risco. Quando a pessoa é forte, saudável antes da doença, antes da Covid, essa pessoa permanece aí numa média de 14 dias internado, um tempo no CTI. A grávida tem essa duração um pouco maior. O quadro na grávida, ele é tão grave como em qualquer pessoa, só que é mais arrastado. E o bebezinho não suporta tanto tempo numa situação crítica como essa. Esse é o grande problema da grávida. E o vírus já foi identificado passando da mãe para o bebê, só que a gente não sabe muito bem se isso é durante a gravidez, se é na hora do parto, se é depois do parto. A gente não sabe ao certo. Mas o vírus pode passar para o bebê. A gente também não sabe se o vírus causa malformação no bebê se a mãe contrai esse vírus no comecinho da gravidez. Então, aí tem muitas perguntas, muitas incertezas ainda sobre esse caso. Não dá para saber, então, doutor, se, por exemplo, a mãe mesmo infectada, se ela consegue não passar isso para o bebê. Dá para responder essa questão? Não dá, ainda não temos a certeza. Parece que a doença não passa pela placenta. Até agora tudo leva a crer nisso, mas a gente não pode afirmar. Não é o bebê que fica doente de imediato, é a mãe que fica doente. Isso não é uma doença igual o Zika vírus, que a grávida tem alguns sintomas e depois o bebê fica doente. Parece que não é desse jeito. O grande problema para o bebê é que a doença na mãe ela fica muito grave. E essa gravidade coloca a mãe numa situação de risco dela morrer. E nesse jeito, nessa situação de saúde, a gestante não consegue passar para o bebê os alimentos, os nutrientes que ele requer, que ele precisa. Imagina uma mulher que está entubada no CTI grávida. É difícil, muito difícil. Esse é o problema. Agora, parece também que tem grávidas que pegam a doença e ela não se manifesta, não dá sintomas. Ótimo, aí seria tranquilo, né? Doutor, e em relação o tratamento dessa mãe e do bebê que contraem o vírus, o senhor explicou já que a mãe pode ter uma questão um pouco mais grave da doença e o tratamento comum com o CTI, com o UTI, com respiradores. E como que é o tratamento feito no bebê que contrai a Covid-19? Pois é, não é a minha especialidade, Lucas. Eu não sei fazer comentários nesse sentido. Mas o bebê que testa positivo, ele vai ter que ficar sob observação, vai ter que ficar de quarentena, vai ter que ficar 14 dias. Eu não li ainda nenhum relato de bebê que nasceu doente. Tá? Por isso que a gente tudo leva a crer que esse bebezinho, ele nasce e contrai a doença ali nos momentos iniciais, depois do nascimento. E aí esse bebê precisa ficar isolado. Tanto é que a mãe que tem o bebê, a mãe que tem Covid, a mãe que está doente, ela tem Covid, ela vai ter bebê numa sala de parto especial, não é a sala de parto habitual, é um ambiente totalmente preparado só para ela, só para esse tipo de gestante. Ela poderá dar mamar para o seu bebê. Olha que curioso. Ela vai poder encostar no seu bebê.
mas tem que primeiro esperar esse bebê tomar banho e ela vai colocar máscara, ela vai lavar suas mãos, vai limpar bem o peito, fazer asseio, higiene das mamas, e depois disso o bebê pode mamar. Inclusive o bebezinho pode ficar no mesmo quarto que ela, só tem uma distância de 2 metros entre uma cama e outra, o leito dela e o leito do bebê. Isso é para a maioria dos casos, isso aí que vai acontecer para a maioria dos casos. Se o bebê apresentar qualquer sintoma, e nós temos que entender que as doenças manifestam muito diferente nos bebês, porque eles ainda não têm o sistema imunológico deles maduro igual o nosso, né? Então, certamente os sintomas não são os mesmos. Eu não tenho conhecimento de casos de Covid em bebê. Nós temos notícia de bebês que já eram maiores e adoeceram, mas bebê de 5 meses, por exemplo. Bebês que nasceram prematuros morreram da prematuridade, não morreram do Covid neles, morreram da consequência da doença da mãe. Agora, doutor Paulo, a gente viu aí na reportagem, né, as futuras mamães tendo todo o cuidado, né, se isolando, não recebendo visitas. De uma forma geral, quais os cuidados, os principais cuidados que uma grávida precisa ter neste momento, doutor Paulo? Verônica, é o cuidado de higiene mais acentuado. Lavar as mãos frequentemente, não tocar em objetos que podem estar contaminados, né? Elas devem ficar em isolamento e afastamento social, devem permanecer em casa. Eu, outro dia, fui no comércio e vi muitas grávidas. Eu fiquei assustado com tanto de grávida, muito barriguda. Mas o que eu acredito é que as mães, essas gestantes, estão ansiosas de ficar dentro de casa, porque realmente é muito difícil, né? Imagina, depois que o bebê nasce, a avó não vai poder ver o bebê, o avô não vai poder ver o bebê. Puxa, é muito difícil tudo isso. Mas dado o momento que nós vivemos, a ignorância que nós temos sobre essa doença e a gravidade que ela tem mostrado em muitos casos, tem que fazer esse isolamento. Então, se a mãe está dentro de casa, ela vai levar uma vida normal, manter a casa bem limpa, e ela, né, se precisar sair para o hospital, vai fazer as consultas de pré-natal, ela vai usar máscara, vai usar o álcool gel, não vai tocar no seu rosto, não vai ficar mexendo no cabelo. Tem uma disciplina, só vai fazer tudo isso quando voltar para casa e tomar seu banho, só depois disso. É o cuidado de higiene mesmo que todos nós precisamos ter, inclusive usar máscara, né? Muita gente não quer usar máscara porque é incômodo, mas precisa usar. E doutor, fala um pouco para a gente em relação aos cuidados de higiene e de preparo especial das maternidades. Como que está sendo o preparo na hora de fazer o parto dessa gestante? Tem algum cuidado especial dos locais onde esses bebês nascem? Muitos cuidados especiais, eu estou impressionado com a agilidade e quando nós falamos de enfrentamento da doença, eu estou realmente muito admirado porque muito rapidamente houve uma resposta. Eu trabalho na universidade, no Hospital das Clínicas, rapidamente já tinha um protocolo estabelecido, foi criada uma sala alternativa, uma sala específica para atender as mulheres no pronto-socorro com sintomas respiratórios. Ela não tem contato com as outras pacientes que não têm sintomas, não têm suspeita de Covid, e elas são encaminhadas para uma sala de parto só para pacientes de Covid. Isso em todas as maternidades está sendo assim. Nessa sala de parto, nós temos que diferenciar uma coisa: se é paciente positiva, se é uma paciente saudável. Então, para paciente saudável, o parto acontece na sala habitual. O que se recomenda é uma equipe mínima. Antes podia entrar fotógrafo, doula, hoje em dia está proibido. Tem uma discussão sobre se entra ou não acompanhante, mas em geral os acompanhantes alguns lugares têm dificultado a entrada do acompanhante, porque é uma pessoa a mais. Mas o que se comenta é que o acompanhante, o marido, por exemplo, já está em contato com a sua esposa, ele não é o risco dela, né? A equipe profissional vai usar os equipamentos de proteção individual, então vamos usar o óculos, gorro, vamos usar máscara. Simplesmente isso para a mulher que não tem suspeita de doença. Para a mulher que tem suspeita de doença, o profissional, todos os profissionais que entrarem em contato com essa mulher deverão, além do gorro, do óculos e da máscara, a máscara N95, que é a máscara técnica para quem vai ter contato com aerossol, não é para a população em geral, é só para o profissional que atende, né? Vai ter que usar aquele protetor de vidro, de plástico, né, o front shield, para evitar que alguma líquido, alguma coisa caia no profissional, e vai ter que usar um avental também. Esses são cuidados, né? Vai haver um isolamento dessa paciente na enfermaria, quer dizer, tem todo um preparo, sim.
Agora, doutor Paulo, é importante também que a grávida ela entenda que ela não pode parar o pré-natal, né? Deve continuar tomando aí todos os cuidados, né? Verônica, nem a grávida e nenhuma pessoa que tem doenças crônicas, doenças importantes. Eu hoje estava vendo o depoimento de um médico, de um professor de cardiologia de São Paulo, que eu respeito muito, e ele estava constatando um grande número de pessoas morrendo de doença de coração dentro de casa, lá no estado de São Paulo. Imagina isso. Então não tem sentido, a vida continua. Nós estamos enfrentando um momento difícil da sociedade, mas a vida continua. E nós precisamos fazer tudo que nós temos o hábito de fazer agora com um novo hábito de higiene e um hábito de distanciamento das outras pessoas, porque é assim que vai transmitir a doença. Então a grávida tem que fazer o pré-natal. O pré-natal é um momento importantíssimo de nós verificarmos a saúde e também identificarmos se tem alguma doença, se tem algum problema nessa gravidez. E olha, no meu pré-natal, no consultório particular, onde a maioria das pacientes tem curso superior, tem dinheiro para comprar remédio, tem dinheiro para fazer exame, tem acesso ao serviço de saúde, eu encontro 69% das gestantes com alguma doença durante a gravidez. É muito frequente e isso mostra para a gente a importância, então, do pré-natal. É relevante. Ok, doutor Paulo, olha, a gente agradece muito as informações prestadas pelo senhor. Muito obrigada. A nossa entrevista de hoje, então, foi com o doutor Paulo Batistuta, ele que é obstetra. Muito obrigada. Muito obrigado. Está aí, portanto, o doutor Paulo Batistuta. Obrigado, Verônica. E assim, vamos encerrando o primeiro bloco do Giro TVE de hoje. Daqui a pouquinho voltamos. Hoje no Cartão Verde a conversa será com o ex-atacante Paulo Sérgio, campeão brasileiro pelo Corinthians, time que o revelou, campeão do mundo com a seleção brasileira e que desenhou uma trajetória pra lá de vitoriosa vestindo a camisa do Bayern de Munique. Nosso time te espera, hein? Cartão Verde, hoje, 8h15 da noite. Nesta segunda, com dezenas de milhões de seguidores em seu canal no YouTube, ele fala por muitos brasileiros, alerta para as fake news, critica a corrupção e os grupos radicais à direita e à esquerda. Se eu ofendi alguém nessas eleições, saiba que eu não ligo. Por tudo isso, virou alvo das milícias do universo digital. No centro do Roda Viva, o youtuber campeão de acessos Felipe Neto, nesta segunda, 10 da noite. Estamos de volta com mais um bloco do Giro TVE. Hoje, segunda-feira, você pode participar com a gente, mandando sua mensagem pelas redes sociais da TVE e também da Rádio Espírito Santo e pelo WhatsApp, está na tela para você, 999 43 55 74. Na tela para você agora, dados atualizados da Covid-19 no Brasil, dados de ontem à noite, a última atualização do Ministério da Saúde, 241 mil casos confirmados em todo o Brasil e 16.118 óbitos confirmados. De sábado para domingo, foram 485 novas mortes no Brasil pela Covid-19. Com os dados do Espírito Santo, eu chamo a Verônica Salazar. Pois é, Lucas, subiu para 302 o número de pessoas mortas aqui no Espírito Santo por causa da Covid-19. Agora são 7.157 casos de pessoas que contraíram o vírus.
No caso das gestantes, Lucas, são 48 gestantes, já que a gente estava fazendo uma entrevista ao vivo aí com um obstetra, né, falando sobre o número de os cuidados que as gestantes têm de ter na hora de cuidar do bebê, né, nesse período pré-natal. São 48 gestantes contaminadas pela Covid-19 e caso de um óbito. Agora vamos saber como é que estão os leitos na região metropolitana de Vitória. Inclusive foi assunto de pauta aí do governador Renato Casagrande agora há pouco. Bom, na região metropolitana de Vitória chegou a 82% o número de ocupação de leitos de UTI. E se somar o Espírito Santo todo, né, todos os leitos de todos os municípios aqui do Espírito Santo, são 78% de taxa de ocupação desses leitos, Lucas. Lembrando que esses leitos são só leitos de UTI, ainda não estão incluídos aí os leitos de enfermaria. Lucas. É isso, Verônica, muito obrigado pelas suas informações. E mais de 84 mil pessoas já foram contaminadas pela Covid-19 no Espírito Santo. Os dados são preliminares e foram coletados durante a primeira fase do inquérito sorológico realizada pelo governo do estado. Hoje à tarde teve coletiva de imprensa com a secretária de Estado da Saúde, Nézia Fernandes, que falou sobre esse e outros assuntos. Quem tem os detalhes é a Verônica Salazar. Você mesmo disse, né? Essa é a primeira fase do inquérito sorológico. Cerca de 7 mil pessoas foram testadas até o momento em vários municípios do Espírito Santo, não só aqui da Grande Vitória. Vários municípios, eles estiveram nesses municípios para poder coletar a amostra aí de vários moradores. É uma projeção estatística, né? Então, essa projeção estatística mostrou que mais de 2% da população capixaba já se contaminou. Então, 84.391 pessoas em números exatos, Lucas. A testagem em massa, né, como a gente também conhece esse inquérito sorológico, identificou também que de 12 mil a 19 mil pessoas, quase 20% eram assintomáticas, ou seja, elas tinham a doença, mas aí elas não apresentaram sintomas. Olha aí o perigo, a pessoa, aquilo que a gente sempre fala, né, o distanciamento social previne justamente isso, que às vezes a pessoa acha que ela está bem, mas ela está com a doença, não está apresentando sintoma, mas ela está transmitindo essa doença. Então, de acordo com esse inquérito sorológico, a primeira fase dele, 20% da população capixaba, né, é assintomática. Bom, com relação à idade e gênero, vou pegar aqui minha colinha porque é muito dado, viu, gente? De acordo com esse levantamento, essa primeira fase, 73% dos casos positivos são mulheres e 26% homens. O secretário de Estado da Saúde, Nézio Fernandes, disse em coletiva de imprensa mais cedo que também a amostragem de mulher foi um pouco maior, por isso que esse número também está um pouco maior com relação às mulheres. Pessoas com idades entre 21 a 40 anos representam 37% dos infectados. Mas olha, se a gente juntar dois grupos importantes aí, que são os grupos de 41 a 60 anos e de 61 a 80 anos, o percentual chega a quase 50%. Bom, os sintomas mais comuns que foram relatados aí por esses moradores que participaram desse inquérito sorológico, 45% das pessoas que foram confirmadas, né, que foram infectadas pela Covid-19 aqui no estado, apresentaram a perda de olfato como sintoma. 40% dos entrevistados apresentaram tosse, 38% dores musculares, 34% fadiga. E aí os outros sintomas em número menor. E cerca de 60% dos pacientes, Lucas, infectados não procuraram os serviços de saúde para tratamento. E aí, logo depois do secretário Nézio Fernandes apresentar esses dados aí da primeira fase do inquérito sorológico, ele atendeu a imprensa com alguns questionamentos, né, que apresentaram aí, os jornalistas apresentaram alguns questionamentos. Um desses questionamentos é sobre a cloroquina, o uso da cloroquina, né? Bom, sobre isso, o secretário disse que o medicamento já é administrado aqui no Espírito Santo, mas que depende da gravidade do paciente, nos casos mais graves, e que tudo depende aí da questão científica, né? Tudo é avaliado de acordo com as questões científicas. Sobre o número de leitos que a gente comentou agora há pouco, Lucas, atualmente o Espírito Santo tem 404 leitos de UTI, são dados aqui do painel Covid-19, destes 78% estão ocupados, como a gente acabou de falar, né, nos números do mapa aqui. Segundo o secretário Nézio, essa semana ainda o estado deve abrir mais 100 leitos de UTI.
E a projeção nas próximas semanas é de que o estado chegue aí a mais de 700 leitos de UTI e mais 1.200 leitos de enfermaria. Outro questionamento feito pelos jornalistas, Lucas, foi com relação ao hospital de campanha, né? Toda entrevista coletiva sempre questionam a questão da construção desses leitos de campanha, que são os leitos provisórios. Bom, o secretário Nésio disse o seguinte, que existe sim uma possibilidade concreta de construção de hospitais de campanha no estado, se identificarem um esgotamento da capacidade de expansão de leitos na rede hospitalar aqui do Espírito Santo. O secretário lembrou ainda que já está em andamento a construção de leitos estilo box, né, acoplados nas unidades básicas de saúde e UPAs aqui no Espírito Santo. Lucas, eu devolvo para você. É isso, Verônica, muito obrigado pelas suas informações. Então tá aí o que foi falado hoje na entrevista coletiva do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e também do subsecretário Luiz Reblin. E vamos ouvir um trecho em que o Reblin fala sobre esse enfrentamento da pandemia do coronavírus aqui no Espírito Santo. Então, nós chegamos a uma taxa de ocupação de 78% dos nossos leitos de UTI no nível do Estado. E para isso a Secretaria adota providências como a abertura de novos leitos ainda essa semana, contratando da iniciativa privada 40 leitos de UTI, colocando lá no Jaime mais 29 leitos de UTI e 150 leitos de enfermaria. Isso nos dá uma tranquilidade para retomar uma taxa de ocupação com segurança. Além dessas aberturas em novas unidades hospitalares, privadas e também nas nossas, estamos iniciando um vigoroso projeto de ampliação das capacidades dos pronto-atendimentos e das UPAs dos municípios, de observar aqueles pacientes que não precisam de uma internação hospitalar. Então, nós estamos iniciando o planejamento de instalação de espaços modulares para que aquele paciente que chegue na UPA ou no pronto-atendimento, ele permaneça em observação até que se estabilize o quadro e ele possa ir para a sua residência, onde ele vai permanecer em isolamento. É claro que se ele agravar a situação, ele vai precisar ser internado, então haverá a remoção dessa pessoa para o hospital. Essas tratativas aqui na Grande Vitória, já com o município de Cariacica, de Serra e de própria Vitória, já está em andamento e a instalação desses espaços modulares deverá iniciar em breve. E começou a ser paga nesta segunda-feira a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Hoje, receberam os beneficiários do Bolsa Família, cujo o INSS é terminado em 1. Amanhã, recebem os beneficiários do Bolsa Família com o NIS terminado em 2. Os trabalhadores do Cadastro Único e que não recebem Bolsa Família e os que se inscreveram no auxílio emergencial pelo site ou aplicativo da Caixa começam a receber a partir desta quarta-feira. O calendário da segunda parcela vale apenas para quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril. E o governo do estado anunciou neste fim de semana o contingenciamento de R$ 1,5 bilhão em gastos de custeio e investimentos. A medida foi tomada após uma queda de quase R$ 3,5 bilhões na receita prevista para esse ano. A queda na arrecadação se deve à crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus e à queda no preço do petróleo. O governador do estado, Renato Casagrande, garantiu que o corte de gastos não será aplicado na área de saúde nem em outras áreas de serviços essenciais, como, por exemplo, a segurança pública. E encontros e reencontros de talentos ao som dos Beatles marcaram a live solidária que reuniu neste fim de semana a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, o Clube Big Beatles e também o Convidados. Mais de 1.800 cestas básicas foram arrecadadas com a live, que foi transmitida na TVE, redes sociais e canais oficiais do governo do estado. Foram quase 3 horas de show. A live solidária que reuniu a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, o Clube Big Beatles e convidados, relembrou os sucessos da banda inglesa Os Beatles.
realizada pelas Secretarias da Cultura e Direitos Humanos, em parceria com o programa ES Solidário. A live foi transmitida pelos canais oficiais do governo, da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, do Clube Big Beatles e pela TV Educativa. A proposta era conseguir doações para famílias prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus. No total, foram arrecadadas 1.850 cestas básicas que vão ser doadas para entidades, em especial artistas circenses, técnicos das artes e comunidades tradicionais, como as indígenas e quilombola. A live solidária também recebeu doações pelo PicPay, Banestes e WhatsApp. Com os recursos, serão compradas mais cestas básicas e também álcool em gel. Realmente um show no último sábado. E a gente vai terminando o Giro TV de hoje, mas antes eu deixo boa noite para Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite para todo mundo que acompanha o Giro TV desta segunda-feira, início de semana. Ó, tô indo para minha casa sempre com a minha máscara. Gente, até amanhã. Tá certíssimo, todo mundo usando a máscara e se cuidando e ficando em casa. E assim, nós vamos encerrando o Giro TV de hoje. Você fica agora com mais um pouco da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e com a banda Clube Big Beatles. Até amanhã. Liberte uma gênia. E resolva todos os seus problemas. Olha, que tal tomarmos o café? É o que diz, hein?